Fala galera do canal, para você que não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like aí, fortalece a gente. Bora iniciar nossa grade de análise e palpite para essa sexta-feira. Jogos aí, poucos jogos, mas tem uns jogos aqui que eu vou passar para vocês que tem bastante valor. Começar pelo Paris Saint-Germain, que vai disputar a Copa da França, jogo de mata-mata, vai enfrentar o Châteauroux, que é um adversário da terceira divisão. Aqui o Paris Saint-Germain, para mim, vai com o time reserva, mas não acredito que o Paris Saint-Germain vai perder esse jogo não, de verdade. É vitória do Paris Saint-Germain, cotação de 1,14 aí, para colocar no bilhete. Dá para colocar a vitória do Paris Saint-Germain no primeiro tempo também. Se for com o time completo, então, a tendência é que o Paris Saint-Germain amasse. Essa aqui é a realidade. Copa da França, tem mais jogos aqui da Copa da França também, onde joga aí o Strasbourg e o Montpellier também. Mas, adversários um pouquinho mais carrancudos. Mas como é Copa, aí é jogo para vitória do Paris Saint-Germain, para colocar no bilhete. Passando aqui pela África do Sul, jogo do Mamelodi. Mamelodi que vai enfrentar o terceiro colocado fora de casa, que é o Richard Base. A classificação é o seguinte: Mamelodi é o líder, tem 34 pontos, vai enfrentar o Richard Base que tem 26. Jogando fora de casa, o Mamelodi tem enfrentado algumas dificuldades para vencer alguns jogos. Jogando com o terceiro colocado, que em 14 jogos sofreu apenas 6 gols, sofreu 12. Aqui é uma cotação para unders. Dá para ir com menos de 3,5 gols aí nessa partida. Acredito que a gente não veja mais de 3 gols nessa partida não. Pode acontecer aí de uma catástrofe aí, mas tem tudo para ser um jogo de menos de 3,5 gols. Para colocar no bilhete uma cotaçãozinha top aí. Para vocês, a cotação de 1,18. Tá 1,18, 1,17 aí. Dependendo da casa de aposta de vocês aí. Outro jogo que eu quero passar por aqui para vocês é na Arábia Saudita. O Al Nassr, que era para ter jogado hoje e acabou sendo um jogo adiado. O Al Nassr, que é o líder do campeonato da Arábia Saudita, da Liga Profissional. Cristiano Ronaldo não estreou, ainda não foi inscrito e tem que cumprir 2 jogos de suspensão ainda, pela FIFA. Então, nos próximos 2 jogos, contando esse enquanto o outro, a partir do momento que ele foi inscrito, né? Aí ele tem que cumprir 2 jogos de suspensão. O Al Nassr, que é o líder, hoje o Al Shabab vacilou. O Al Hilal aí jogando fora de casa acabou vencendo e deu uma encostada. Mas aqui, ó, vai enfrentar o Altai, que é o 18º o 17º colocado, perdão. Com 11 jogos tem 17 gols feitos e 14 tomados aí. Vai enfrentar um ataque que tem 11 jogos, tem 25 gols e 6 gols sofridos. Então aqui pra mim é vitória do Al Nassr, até porque se quiser se distanciar do bloco, tem que vencer o Altai aí. E jogando em casa, não pode dar esse vacilo. Pra mim é vitória do Al Nassr nesse jogo aí. Tem outro jogo aqui da Austrália que eu queria passar pra vocês. É o jogo do Leicester City contra o Petit Glory. Aqui pra mim é vitória do Leicester City, que é o segundo colocado. Se quiser continuar aí na sombra do Melbourne City aí, que tá a 4 pontos de diferença, tem que vencer nada mais nada menos que o último colocado, que é o Petit Glory, que em 9 jogos fez 7 gols e sofreu 15. Então sofre média de aí mais de 1,5 gol por partida. E o Leicester City tem que vencer esse jogo. Aqui dá para ir com a cotaçãozinha safe para a vitória do Leicester City. O Leicester City, mesmo jogando fora de casa, tá com a cotação aí, deixa eu ver para vocês aqui, de 2,15. Mas dá para arriscar no bilhete único, para ir para colocar numa múltipla aí no bilhete, mais de 1 gol na partida. Agora para colocar no bilhete no bilhete nosso aí, não aconselho não, porque mais que seja favorito, é jogo fora de casa. O Petit Glory pode estar querendo começar o ano aí dando uma virada de chave, mas acredito sim na vitória do Leicester City. Repetindo, bilhete único para quem for entrar na vitória do Leicester City, ou dá para ir com uma dupla hipótese, ou mais de 1 gol na partida. Essas são as hipóteses aí para o campeonato australiano aí, para vocês estarem podendo entrando aí. Eu tenho um jogo aqui do Dundee da Championship, que é a segunda divisão da Escócia, que é o Dundee, que é o segundo colocado, tem 34 pontos, vai enfrentar o Hearts Rovers, que é o sexto, que em 20 jogos fez 25 gols, sofreu 26, vai enfrentar o Dundee, que em 19 jogos fez 32 e sofreu 24. Então tem média aí de 1,3 gols por partida. Se quiser continuar ali na briga contra o Queen's Parks, tem que vencer, mesmo jogando aí fora de casa. Mas aqui dá para ir com mais de 1 gol na partida tranquilo, porque a segunda divisão da Escócia é bem over goals aí.
Então fica aí mais esse jogo de análise para vocês. Agora eu quero passar aqui por Portugal. Já eu volto na Holanda aqui, que é um pouquinho mais complicado. Que tem jogo amanhã do Benfica contra o Portimonense e do Famalicão contra o Vizela. Eu vou passar pelo Benfica primeiro, com uma cotação de 1,14 a vitória do Benfica no primeiro tempo. Pode ir tranquilo. O Benfica que vem com o time titular, porque a classificação é a seguinte: o Benfica tem 37 pontos, o Braga venceu hoje, já encostou. Vai enfrentar o Portimonense, que é o sétimo colocado, que em 14 jogos fez 13 gols, sofreu 16. O Benfica em 14 jogos fez 37 gols, média de mais 2 gols por partida, e sofreu apenas 10 em 14 jogos. Então dá para ir com a vitória do Benfica no primeiro tempo, até porque o Braga venceu e o Porto joga no sábado. Pode encostar, chegar a 35 aí. Se quiser fugir desse bloco, vai vencer. Para mim a vitória do Benfica já no primeiro tempo, a cotação de 1,40. Show, show, show. Para colocar no bilhete aí. Vitória do Benfica e nada mais. Outro jogo é do Famalicão. Famalicão dentro de casa. É muito difícil perder seus jogos. Aqui uma dupla hipótese pro Famalicão. Vai enfrentar o Vizela. A classificação é a seguinte: Famalicão é o 14º colocado. Em 14 jogos tem 13 gols feitos e 18 sofridos. Perdão. E o Vizela, que é o 11º. Em 14 jogos tem 14 gols e 13 sofridos. Mas dentro de casa o Famalicão ainda... Se eu não estiver enganado, eu tenho que olhar lá, mas eu acho que o Famalicão ainda não perdeu, perdeu um jogo, que eu me lembro, somente um, e dentro de casa. Pra mim dá pra ir com uma dupla hipótese do Famalicão ou empate contra o Vizela aí. O Vizela também, que não é adversário burro, mas eu acredito muito que o Famalicão, até para se distanciar aqui, desgarrar do bloco da zona de rebaixamento aqui, e o 12º, que é da repescagem, tá apenas 2 pontos e tá 7 pontos aí da zona de rebaixamento. Não vai dar esse mole dentro de casa. Não costuma perder ponto dentro de casa não, Famalicão. Esses são os jogos que eu tinha para passar para vocês aí de Portugal. Aí passando aqui agora, que eu queria passar nos jogos da segunda divisão do campeonato holandês. Amanhã, 4 horas, tem essa grade de jogo aqui. Eu quero focar apenas em 2 jogos. Que é o jogo do primeiro contra o segundo. Do primeiro e do segundo colocado. Perdão. O campeonato holandês da segunda divisão, que tem o Heracles como o líder do campeonato, vai enfrentar o João Cacamar, que é o AZ, que tem tido dificuldade para vencer dentro de casa. Aqui eu não vou em vitória do Heracles, eu vou em mais de 2,5 gols nessa partida. Eu acredito que a gente veja mais de 2,5 gols nessa partida para colocar no bilhete. Dá para ficar safe, ou para quem for mais ousado em mais de 3,5 gols. Mas para colocar no bilhete, acredito que a gente veja. Quem quiser ficar mais safe ainda, coloca aí mais de 1,5 gols, que 2 gols é bem provável que a gente veja ser capaz de ver 2 gols no primeiro tempo, que a Holanda é bem over. E o segundo jogo que eu quero passar para vocês aqui é do segundo colocado, que é o PEC Zul, que vacilou na rodada passada, viu aí o Heracles acabar vencendo e teve um empate fora de casa. O PEC Zul vai enfrentar o Man City, a cotação de 1,65. Eu não acredito que o PEC Zul perca essa partida, até porque a classificação é a seguinte: o PEC Zul é o segundo colocado, tem 38, o Heracles tem 43. Se ele vencer, vai a 41. Suponhamos que o AZ consiga vencer o Heracles lá, ele fica apenas 2 pontos aí do segundo colocado. Então são jogos que vão ser bastante disputa nesse jogo que a gente vai assistir amanhã aí. Tem um jogo do João Ajax aqui que eu vou passar para vocês, e do Rendova, que são 2 ataques bem fortes também para gols, que é esse aqui, ó, João Ajax e Eindhoven. Aqui, ó, vocês podem ver que os dois times, a classificação, o Eindhoven 18 jogos tem 30 gols e o João Ajax tem 33. Quem não sabe, a segunda divisão da Holanda é bem over de gols. E aqui dá para ir com mais de 2,5 gols na partida também, para você quiser colocar no bilhete único aí, tá pagando na casa de 1,60, 1,52 aí. Então, rapaziada, esses são os jogos que eu tinha mais confiança, que eu tinha passado para vocês. Não é uma grade bem extensa, mas dá aí para filtrar alguns jogos. Hoje o dia foi bem ruim, consegui pegar algumas coisas ali no campeonato turco e também no Egito. Acabei tendo um ganho no Egito, mas tive um head no jogo do Zamalek também. Copa da Espanha eu não entrei. Amanhã tem aqui o jogo do Celta de Vigo e do Cádiz, mas eu prefiro ficar de fora, porque são dois. O Valência essa temporada tem vacilado muito, mesmo estando com a cotação bem boa aí
para vencer o Valência dentro de casa. O Cádiz vem tentando agora se sobressair. Mas aqui quem quiser ir na vitória do Cádiz também é excelente para pôr no bilhete, mas eu prefiro pegar em live, minha opinião para esse jogo. O Elche vai enfrentar o Celta de Vigo, um jogo também para mim bem difícil aqui, não vejo nenhum como favorito. É um jogo para under goals, porque são dois ataques bem ruins, aí fica a critério de vocês. Os jogos que eu tinha confiança eu passei para vocês, essa é a minha análise, agora vocês ficam com a análise de vocês também. Quem quiser entrar em outros jogos aí, fica à vontade e vamos que vamos.